Números. Capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e acima até 50 anos será todo aquele que entrar neste exército, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o acampamento, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhe por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe colocarão as varas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as suas colheres, e as taças e os jarros para a libação, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão as suas varas. Então tomarão um pano azul, e cobrirão o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas, e as suas pinças, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite, com que o servem. E o colocarão, ele todos os seus utensílios, na coberta de peles de texugos, e o porão sobre a vara. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão as suas varas. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre a vara. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano púrpura. 14 Sobre ele colocarão todos os seus utensílios com que o servem, os seus braseiros, os garfos, e as pás, e as bacias, e todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe porão as suas varas. 15 Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do acampamento, acabado de cobrir o santuário, e todos os utensílios do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas sagradas, para que não morram. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta de manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo o que nele há, no santuário e nos seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis a tribo das famílias dos coatitas ser extirpada do meio dos levitas. Mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram. Quando se chegarem às coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão, e colocarão cada um no seu ministério e no seu cargo. Porém não entrarão para ver, quando cobrirem as coisas sagradas, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos e acima, até os 50, contarás todo aquele que entrar para servir no seu serviço, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o serviço das famílias dos gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os utensílios do seu serviço, com tudo o que se fizer para eles, para que sirvam. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, em todos os seus cargos, e em todo o seu serviço, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis como responsabilidade todos os seus cargos. Esse é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e o seu encargo estará debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais os contarás, da idade de 30 anos e acima, até os 50, contarás todo aquele que entrar neste serviço, para fazer o trabalho da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, e as suas varas, e as suas colunas, e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus utensílios, e com todo o seu serviço, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Esse é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e acima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço, para o trabalho na tenda da congregação, os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750, esses são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que servia na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão,
conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e acima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço, para o trabalho na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Esses são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que servia na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e acima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço, para o trabalho na tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas famílias, 3.200. Esses são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e acima, até os 50, todo aquele que entrava para executar o serviço do ministério, e o serviço do cargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580. Conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés foram contados, cada qual segundo o seu serviço, e segundo o seu cargo, e foram, os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés.